Bom, nesse primeiro conteúdo, vamos tratar dos registradores de deslocamento. O registrador é um agrupamento de flip-flops e são utilizados para manipular ou armazenar dados. Os dados podem ser tratados de forma serial ou paralela. O modo serial é quando a informação é recebida ou transmitida bit a bit por uma única linha de dados. Nesse caso específico, eu tenho uma linha de dados que transmite a primeira informação, bit 0, esse I de input. Logo a seguir vem a segunda informação, bit 1, depois a terceira informação, bit 2, e a quarta informação, bit 3. Então a transmissão, por exemplo, é feita bit a bit, um seguido do outro. No modo paralelo, todos os bits da informação eles são recebidos ou transmitidos simultaneamente. Por exemplo, aqui temos 4 linhas de dados que transmitem 4 bits simultâneos. Bit 0, bit 1, bit 2 e bit I3. Nessa figura, podemos ver 4 configurações dos registradores. A primeira configuração mostra que ele recebe na entrada dados seriais e fornece na saída dados seriais. A segunda configuração, ele recebe na entrada dados seriais e fornece na saída dados paralelos. A terceira configuração, ele recebe na entrada dados em paralelo e fornece na saída dados serialmente. E a quarta configuração, ele recebe dados paralelos e fornece também na saída dados paralelos. A primeira configuração, com entrada serial e saída serial, nós temos um exemplo aqui de um registrador com 4 flip-flops, onde o dado entra no primeiro flip-flop de forma serial e sai no último flip-flop também de forma serial. Vejam que os flip-flops são do tipo JK, com o clock funcionando na borda negativa. Tá bom? Esse registrador poderia ser implementado também com flip-flop tipo D. O primeiro dado que entra serialmente, por exemplo, aqui eu tenho um dado em nível lógico 1, que entrou no primeiro flip-flop, e quando ocorre a transição negativa do clock, esse nível lógico 1 aparece na saída do primeiro flip-flop. Permanece em 1, apesar da entrada já ter mudado para nível lógico 0, mas somente no próximo clock é que a saída do flip-flop, ela cai para 0, que a entrada estava em 0, e esse nível lógico 1, que era a saída desse flip-flop, a entrada do seguinte,
aparece na saída do seguinte, na transição do clock. Seguindo o sinal de entrada, há uma mudança do sinal de entrada de 0 para 1. Então, na próxima transição de clock, a entrada do primeiro flip-flop, que mudou para o 1, com a transição de clock, envia esse nível lógico na saída. Esse nível lógico da saída do primeiro flip-flop era a entrada do segundo. Então, de 0, quando ocorre o clock, a saída do segundo vai a 0. E nisso, esse nível lógico 1, que era a entrada do terceiro flip-flop, na transição de clock, faz com que a saída do terceiro flip-flop vá para 1 também. Até o próximo clock. No próximo clock, o dado permaneceu em 1. Então, a saída do primeiro flip-flop continua permanecendo em 1. Como a saída do primeiro flip-flop é entrada do segundo, ocorreu a transição de clock, então a saída do segundo vai para 1. Como a entrada do terceiro flip-flop recebia 0 do segundo, na transição de clock, a saída do terceiro flip-flop vai a 0. Como a saída do terceiro estava em 1, o bit 1, agora sai no último flip-flop. Então vejam que esse sinal de entrada 1 ele transitou para o primeiro flip-flop, depois para o segundo flip-flop, depois para o terceiro flip-flop, depois saiu no quarto flip-flop. Então o dado se desloca internamente, desse primeiro para o segundo, para o terceiro e para o quarto, a cada clock. Aqui vamos ver um exemplo de um registrador de deslocamento com entrada serial e saída serial. O circuito integrado é o 74166, nessas duas versões aqui. Aqui é o diagrama de blocos do circuito integrado, onde ele tem somente uma saída disponível serial, chamada QH, mas permite tanto entrada de dados seriais nesse pino ser de serial, como permite também uma entrada de dados paralelos, com palavra de 8 bits, de A até H. Então, as características desse circuito integrado são, resumidamente, as seguintes. Apenas a saída serial está disponível. Os dados seriais entram nesse pino, ser, e os dados paralelos podem ser carregados de uma forma assíncrona, ou seja, as 8 informações de uma única vez. Através de um bit de controle, eu posso definir que tipo de entrada eu vou trabalhar com o registrador, se com dados seriais ou se com dados em paralelo. Então, o funcionamento serial é se
o nível lógico do sinal SH barra LD barrado estiver em 1. E se desejarmos fazer uma carga paralela de dados, usando as entradas A até H, devemos utilizar o sinal SH barra LD barrado em nível lógico 0. Então, essa informação aqui, esse apóstrofo que tem aqui, tanto aqui e aqui, é a indicação de barrado, como nós vemos no desenho aqui, tá bom? Se desejarmos desabilitar tanto o deslocamento dos bits, né, na saída, como desabilitarmos a carga de uma informação paralela aqui no registrador, nós colocamos o sinal CLK e NH em nível lógico 1. Esse sinal, em inglês, né, é chamado Clock Inhibit. Quando esse sinal estiver em 1, os flip-flops mantêm o estado anterior. Bom, vamos ver o funcionamento desse circuito integrado. Esse circuito integrado é composto, então, por 8 flip-flops do tipo D, que trabalham com borda positiva de clock. Nas entradas do flip-flop, nós podemos ter ou o dado serial entrando pelo primeiro flip-flop e depois vai caminhar para os outros flip-flops até sair no último, na saída QH, ou nós teremos nas entradas os dados em paralelo. Com o sinal SH/LD barrado, em nível lógico 0, eu tenho, após passar por essa porta NOT, um sinal de nível lógico 1, habilitando essa porta AND, fazendo com que as entradas de forma paralela estejam liberadas, bloqueando o dado que vem de forma serial. Se o sinal SH/LD barrado tiver em nível lógico 1, então nós vamos ter as entradas de forma paralela bloqueadas e a porta AND habilitada para permitir a passagem pelo circuito dos dados seriais. Essa porta OR seleciona se o sinal da entrada dos flip-flops será serial ou paralelo. Essa outra porta NOR, ela define se nós vamos inibir o clock através do sinal de inibição de clock ou se nós vamos deixar o clock trabalhar. Outro sinal que pode ser utilizado é um sinal de clear, que atuando em todos os flip-flops pode resetar o conteúdo de cada flip-flop. Bom, na tabela, aqui embaixo, existem os sinais de controle do flip-flop
de entrada serial, de entrada paralela, e as saídas. As saídas, a única saída real que existe é a saída QH. Porém, as saídas internas dos flip-flops estão aqui. Seria a saída QA, QB, QC, QD, QE, QF e QG. As letras dessa tabela definem os níveis lógicos dos sinais. L para low, nível lógico 0. H para high, nível lógico alto. E X, indiferente. Tanto faz se o nível do sinal estiver alto ou baixo. Para esses três casos aqui, podemos ver o controle do sinal de entrada dos flip-flops através do sinal SH/LD barrado. Se ele estiver em low, em 0, são liberadas as entradas de forma paralela. Se ele estiver em high, nível lógico 1, nesses dois casos, as entradas paralelas não importam, elas podem estar com certos valores, elas não vão ser utilizadas, e a entrada serial que vai atuar no circuito. Ou ela vai estar em nível lógico alto ou nível lógico baixo. As setas que estão aqui mostram que o clock funciona na borda positiva. Bom, continuando. Se o sinal de clear barrado estiver em nível lógico 0, então todas as saídas vão para nível lógico 0. Quando ele está em nível lógico alto, então o sistema funciona. Quando o sinal de inibição de clock estiver em nível lógico alto, as saídas vão estar no estado anterior. Quando o sinal estiver em nível lógico baixo e nós tivermos transição de clock, então nós vamos ter o flip-flop, o circuito funcionando. Se nós tivermos também o sinal de clock só em nível lógico baixo, ou seja, não estamos tendo clock, então as saídas também ficam no estado anterior. Agora, vamos olhar. Quando as entradas são trabalhadas de forma paralela, então eu tenho o sinal SH/LD barrado em nível lógico 0. Então as entradas de AH vão estar ativas. Então os flip-flops, quando ocorre a transição de clock, o sinal que vem vindo, por exemplo, na entrada desse flip-flop, que seria o sinal A, aparece aqui na saída do flip-flop, chamado A minúsculo. Assim como nos outros. Então, o que aparece, o que tem na entrada B maiúsculo, após a transição de clock, aparece na saída desse flip-flop B minúsculo. C maiúsculo aparece aqui C minúsculo, D maiúsculo aparece aqui D minúsculo, E maiúsculo aparece aqui E minúsculo, F maiúsculo aparece aqui F minúsculo, G maiúsculo aparece aqui G minúsculo e H maiúsculo aparece aqui na saída H minúsculo.
Então, que mostra essa linha. Na saída QA, né, do flip-flop, primeiro flip-flop, a gente tem A minúsculo. Na saída QB, B minúsculo. E na saída QH física, que existe mesmo, nós temos o nível lógico que vem entrando por aqui. Chamamos de H minúsculo. Quando bloqueamos as entradas paralelas e liberamos a entrada serial, com esse nível alto aqui do sinal SH/LD barrado, então, se na serial aparece um nível lógico alto, então na transição de clock, esse nível lógico alto vai aparecer na saída do primeiro flip-flop. Se a entrada serial tiver em nível lógico baixo e acontece a transição de clock, então esse nível lógico baixo aparece na saída do primeiro flip-flop, que é A. Nos próximos flip-flops, se eu tinha aqui uma saída que é A, então na transição de clock, essa saída QA vem para a saída QB. Então, vejam aqui, ó. Em QB aparece o QA, que poderia estar em nível lógico alto ou nível lógico baixo. Mesma coisa aqui. Quando entrou o nível lógico baixo aqui, que saiu o nível lógico baixo aqui, o que tinha aqui na saída do QA passa para a saída do QB, na transição de clock. Então, vejam que tem no QB estaria o QA. E assim por diante, né? O que tinha no QB aqui anteriormente vai passar aqui, o que tinha aqui 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 vai passar aqui, e o que tinha aqui vai sair daí no QH. Que vejam, o que vai sair no QH nessa transição de clock? Vai sair o que tinha aqui, que é o QG. Tá certo? Nesses dois casos, QG e QG. Então funciona assim, quando vem um dado serial, ele vai caminhando, né, pelos flip-flops. Após 8 transições de clock, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, esse dado serial sai aqui na saída. E se nós usarmos, né, os dados paralelos, inicialmente, então eu preseto essas entradas dos flip-flops inicialmente com o que está nesses dados paralelos. Então, se eu estiver trabalhando só com dados paralelos, em cada transição de clock, a primeira transição sai o que está vindo nessa entrada. Na segunda transição de clock, o que vem nessa entrada aparece aqui e vai sair aqui. Na terceira transição de clock, o que estava nessa entrada vai estar vindo para cá e assim por diante, né? Quer dizer, eu estaria trabalhando com uma entrada paralela saindo serialmente. E de novo, quando eu habilito a entrada serial, eu estou trabalhando com a entrada serial saindo serialmente. O funcionamento, então, desse circuito integrado pode ser visualizado através desses sinais aqui, onde o primeiro sinal é o clock, o segundo sinal é o sinal de clear, barrado, o terceiro sinal é o sinal da entrada serial,
e o quarto sinal da saída QH do circuito. Então vamos recordar. Anteriormente falamos que quando um sinal serial entrar aqui, após 8 transições de clock, ele vai aparecer na saída QH. Então vejam que no sinal de clock, nós temos um sinal de clock que funciona com borda positiva. Então o clock vai acontecer, por exemplo, aqui como está anotado no tempo T1, no tempo T2, T3, T4, T5 e assim por diante. O sinal de clear barrado, se ele estiver em nível baixo, ele está fazendo clear, resetando os flip-flops. Quando ele vai para nível lógico alto, ele libera os flip-flops. Então, nesse instante aqui aconteceu a liberação dos flip-flops. Daí, no instante T1, acontece o primeiro clock, que foi liberado, primeiro clock. Como o dado serial estava em nível lógico 1, então nós temos que imaginar que após 8 transições de clock, esse dado serial, que está em nível lógico 1, vai aparecer aqui na saída. Então vamos ver o que aconteceu o primeiro clock, em tempo T2 acontece o segundo, em tempo T3 o terceiro, em tempo T4 o quarto, em tempo T5 o quinto, em tempo T6 o sexto, em tempo T7 o sétimo, em tempo T8 o oitavo clock. Vejam que aqui, então a saída vai a 1. Então o bit serial nível lógico 1 apareceu aqui na saída QH. Vejam que ele permaneceu em 1, depois foi a 0. Nesse próximo clock, ele estava em 0. Então, quando acontece o próximo clock aqui, né, seria o nono clock, o bit 0 aparece agora na saída QH. E assim por diante, né? Aqui ele manteve em 0. Nesse clock ele já foi para 1. Então, nesse clock aqui, que corresponde a esse clock aqui, ele volta para 1. E assim por diante. Então, resumidamente, né? Importante desse circuito. O primeiro bit que aparece aqui na entrada serial, ele vai aparecer na entrada QH após 8 pulsos de clock, ou 8 bordas positivas, né? Após a liberação do sinal de clear com o sinal nível alto.